palavra de Deus nesse momento, nós vamos ler ou reler justamente o texto que foi lido pela irmã Miriam, Gálatas 2:20. Tá bom? E sua Bíblia, Gálatas 2:20. Novo Testamento. Bendito seja Deus. Eu peço que você mantenha-se concentrado, concentrada, não converse, esteja ligado, ligada naquilo que vai ser falado neste lugar, nesse momento. Se você precisar de água, você vai lá, bebe água no anexo, e ao banheiro, vai lá e utiliza. Mas se você pode se segurar, fica aí. Deus ainda vai falar com você mais um pouquinho. Deus ainda vai falar mais com você. Eu tenho certeza disso, pela sua boa palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Bendito Deus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. É o que Paulo está apresentando nesse versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas. Concentra teu coração, concentra tua mente. Queridos, uma nova vida em Cristo. Quando nós olhamos para esta carta, para o seu contexto, nós vemos que esta carta aos Gálatas, ela foi escrita por um apóstolo, Paulo, sim, em um momento de grande tensão. Teve um embate em uma comunidade cristã, mas que era primitiva, e muitos tentavam impor práticas da lei mosaica como condição para salvação. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para você ser salvo. Era o que eles estavam buscando impor, práticas mosaicas. E Paulo então chega e busca resolver aquela questão. Ele começou a defender que a justiça vinha somente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas práticas mosaicas, como circuncisão, a guarda do sábado e outros. Não, Paulo disse: a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras, e não pelo esforço humano, mas é a graça de Deus em Cristo Jesus que promove a salvação no ser humano. E Paulo, irmãos, começa o versículo com um chamado à morte do eu. Paulo começa este versículo 20 com um chamado para que todo o cristão, todo aquele que está em Jesus, mortifique o seu eu, o seu ego. Ele começa a primeira parte do verso: já estou
crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Queridos, Paulo se via como participante da morte de Jesus. Ele se via como participante desta morte. Isso ele deixa claro em Romanos, na epístola que ele escreveu. Coloca para nós, por favor, aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3, 6:3. Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Paulo entendia isso muito bem. Ele se via como participante na morte de Jesus, irmãos. E ele deixa isso muito claro neste verso. Paulo, ele afirma para os seus leitores que estar em Cristo, preste atenção, estar em Jesus vai muito além de um relacionamento comum. É estar crucificado, irmãos. Vai muito além de um relacionamento normal, comum. É estar crucificado com Cristo. É isso que Paulo estava dizendo para os seus leitores, meus irmãos. É estar morto para a lei, é estar morto para o pecado, é estar morto para o mundo. Vai além de um relacionamento comum. É estar crucificado para os nossos desejos. Foi o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Queridos, está crucificado com Cristo. Escute isso, amado irmão, igreja do Senhor. Estar crucificado com Cristo é abrir mão da própria vida e viver a vida de Jesus. Estar crucificado com Cristo é abrir mão da própria vida e viver a vida de Jesus. É o que nós vemos nas Escrituras. Paulo, ele entendia que ser crucificado com Cristo significa abrir mão da autossuficiência. Estar crucificado com Cristo significa abrir mão do orgulho e da tentativa de controlar a própria vida. Estar crucificado com Cristo é abrir mão do eu, é abrir mão do eu, do ego, é dizer não aos desejos pecaminosos, é dizer não a vontades que estão fora do padrão de Deus. Estar crucificado com Cristo não pode ser uma conduta dessa, não pode ser só no domingo, tem que ser diariamente. Estar crucificado com Cristo não pode ser somente no dia do culto na igreja, tem que ser diariamente, meu irmão e irmã. É diariamente. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Não queira sair dessa crucificação, não queira mais pegar o governo da sua vida, não queira mais ser autossuficiente, não queira mais colocar os teus planos na frente dos planos de Deus, não queira mais colocar as tuas ideias acima dos pensamentos de Deus, não queira mais. Continue crucificado com Cristo. Queridos, Paulo agora vai mostrar que em Cristo, todo cristão ganha uma nova identidade. Em Cristo, todo cristão ganha uma nova identidade. A continuação do versículo está aí. Já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Ele quem vive em mim. Oh, bendito seja Deus. Igreja do Senhor, Paulo diz que não vive mais para si, e sim para Deus. Com esta afirmação, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: irmãos da Galácia, não sou mais eu quem vive, eu não estou mais no controle da minha vida, é Deus que está no controle da minha vida agora. É Ele quem governa os meus planos, meus passos, para onde vou, as decisões, é Ele quem governa tudo. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Era o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que suas vontades, Paulo estava dizendo que os seus desejos agora estão rendidos aos pés do seu Salvador e Senhor. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ele estava dizendo: olha, queridos irmãos, as minhas vontades, os meus desejos, eu coloquei aos pés do meu Salvador Jesus. As minhas vontades e os meus desejos, eu coloquei todos eles aos pés do meu Senhor. Bendito seja Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que não é mais o seu ego que vive, não é o seu ego que o controla mais. Era o que Paulo estava dizendo. Não era o seu ego que prevalecia. Não existe mais no seu contexto o egocentrismo, pois agora é Cristo quem reina em sua vida. Era o que Paulo estava dizendo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo estava dizendo: não é mais o meu ego que prevalece. Paulo estava dizendo: olha, não existe mais o egocentrismo, não é a minha vida no centro da história, não é mais isso, é Cristo que está reinando na minha vida. Era o que Paulo estava dizendo. Assim tem que ser em nossa vida, irmãos. Nós temos que olhar para os nossos caminhos, nós temos que olhar para a nossa conduta, nós temos que olhar para o nosso proceder, nós temos que enxergar os nossos planos, os nossos ideais, nós temos que enxergar aonde queremos chegar. Aí você tem que analisar, biblicamente, pelas Escrituras: será que eu posso dizer o que Paulo falou? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que esses planos que eu tenho, realmente já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Será que esse meu ideal, esses ideais que eu tenho, será que eu posso dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Será que o meu proceder, as minhas atitudes, minhas palavras, eu posso dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? O que nós estamos tratando nesse versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, Jesus, ele já vinha afirmando para os seus seguidores. Tudo isso está em perfeita concordância, consonância com as instruções de Jesus, irmãos, para aqueles que desejam ser seus seguidores. Coloca para nós, por gentileza, Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Jesus dizia a todos: se alguém, João, Maria, Joabe, Ellen, Adriano, Fabiano, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente, todos os dias, a sua cruz e siga-me. A frase, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que Paulo falou, significa render a nossa vontade e comprometer-nos inteiramente com a vontade perfeita de Deus. É a gente se render, irmãos, é nós rendermos a nossa vontade, Deus, aos teus pés. Eu rendo a minha vontade aos teus pés, Senhor. Eu rendo a minha vontade, Senhor, aos teus pés. Eu me comprometo, não só um pedaço, uma parte de mim, mas eu me comprometo por inteiro ao Senhor. Eu me rendo à tua vontade, ao teu querer. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Nós encontramos, irmãos, aqui o ponto áureo, o ponto máximo do que significa ser cristão. Render a sua vontade, render o seu ego, o seu eu, diante do Senhor e dizer: Deus, que seja feita a tua vontade em mim, faz de mim como o Senhor deseja, usa-me. Oh, irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu estou negando a mim mesmo todos os dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estou tomando a minha cruz todos os dias e estou seguindo a Jesus Cristo. Esse é o evangelho que Deus quer para nós, que Jesus quer para nós, irmãos. É renúncia, é renunciar à nossa vontade. Amada igreja, Paulo alerta que mesmo estando crucificado com Cristo, temos uma vida social e precisamos vivê-la pela fé. Pela fé. É a continuidade do verso. E a vida que vivo, e a vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo-a pela fé, na fé do Filho de Deus. E a vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Amada igreja, fui crucificado com Cristo. O arrependimento, ele aconteceu. Fui batizado, mas não significa que estou morto fisicamente. Você foi crucificado com Cristo, você foi batizado, houve arrependimento, houve mudança de vida, mudança de atitude, mudança de direção, mudou-se sua trajetória, mas você ainda está vivo, sim, você está respirando fisicamente. Então, queridos, nós temos uma vida pela frente, é o que nós vemos Paulo dizer. Sim, temos ciclos sociais nessa terra, nós temos, irmãos, nós somos humanos. Tudo isso citado precisa estar baseado na fé que abracei.
Tudo isso que foi citado, ciclos sociais, precisa estar alinhado com a fé que abracei. Eu tenho uma vida toda pela frente, glória a Deus, tem que estar baseado na fé que eu abracei. Eu sou ser humano, tem que estar baseado na fé que eu abracei. Vivo, nós vivemos, sim, irmãos, nós estamos vivos, mas não como antes, não como outrora. Agora é pela fé do Filho de Deus. Agora é na fé do Filho de Deus. Não é mais como antes, não é uma trajetória como antes. Os padrões que me norteiam não são mais os meus, e sim os de Cristo. Os padrões que regem a minha vida hoje, Betânia, não pode mais ser os meus, tem que ser os de Cristo, Ellen. É os de Cristo. Os padrões que norteiam a minha vida tem que ser os de Cristo, não é mais os meus. Por quê? E a vida que agora vivo na carne, eu tenho um ciclo social, eu sou ser humano, eu tenho uma vida toda pela frente, sim, mas eu preciso vivê-la pela fé do Filho de Deus. Eu preciso viver baseado nas Escrituras. Eu preciso que os meus passos sejam guiados pela luz da palavra, pela lâmpada para os meus pés, que é a palavra. Eu preciso. Igreja do Senhor, o que motivou Paulo a não viver como antes é o mesmo que deve nos motivar. Escute: a fé posta em Jesus e a fidelidade de Jesus. Isso norteou Paulo. Ele coloca a sua fé em Jesus, ele tem a fidelidade de Jesus, é acreditar em suas palavras e em sua fidelidade, é acreditar nas palavras de Jesus, é acreditar na fidelidade de Jesus para nortear os nossos passos, para nos motivar, para nos fazer avançar. É nós crermos na palavra dele, é nós crermos na sua fidelidade. O que motivou Paulo, irmãos, a permanecer firme e forte, foi ter a certeza que ele cumpriria tudo o que prometeu. A certeza que Jesus cumpriria tudo o que prometeu para Paulo. Tudo o que disse para Paulo, através do Espírito, ele cumpriria. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Não queira mais basear os seus passos pelos seus próprios méritos, ou melhor, pelos seus próprios conceitos. Não queira basear a sua vida pelos seus próprios conceitos, mas que seja pelas Escrituras, que seja pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela aponte o caminho para você seguir. Que seja as Escrituras que abrace todo o teu ser. Que seja as Escrituras que inunde a sua vida, ao ponto de você dizer também: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus, irmãos. E Paulo, irmãos, ele vai continuar. Paulo finaliza o versículo mostrando o grande amor de Jesus por nós. Paulo vai concluir esse versículo, vai fechar esse verso 20, mostrando um amor que está além da compreensão humana, um amor que traz impacto, um amor que muda a história. Mudou a minha, irmãos. Esse amor que Paulo vai mostrar mudou a sua história, meu irmão. Mudou a sua história esse amor. Paulo disse assim: o qual me amou e se entregou a si mesmo
por mim. Esse amor mudou a minha história, irmãos. Esse amor me transformou. Esse amor perdoou os meus pecados. Esse amor me levou, me tirou do lamaçal do pecado. Esse amor me deu uma nova direção. Esse amor, ele me levou a lugares mais altos. Esse amor transformou a minha vida. Transformou a sua vida, meu irmão, esse amor. Paulo disse assim: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que extraordinário, irmãos. Morte de cruz, penosa morte, dolorosa morte, um castigo sobre ele, chicotadas, coroas de espinhos, cravos nas mãos, cravos nos pés, lança na lateral. Conta a história que, após ele ter recebido tantas chicotadas, dava para ver órgãos dele, o qual me amou, o qual me amou. E o que foi que ele fez? Se entregou por mim. Irmãos, isso é tão extraordinário, isso é tão profundo, irmãos. Ele se entregou por mim. Quem é esse? Nós cantamos aqui, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me concedeu. Ele se entregou por mim. Eu não sei você, mas quando eu olho para mim, eu não encontro motivos para ele ter se entregado por mim. Eu não sei você, mas quando eu olho para mim, meu irmão, eu não encontro motivos nenhum. Eu não encontro mérito para dizer: foi por isso que Jesus se entregou por mim. Foi porque eu faço isso. Eu não encontro mérito. Eu não sei você, mas eu não encontro. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ninguém precisou forçá-lo não, viu? Se entregou a si mesmo por mim. Ninguém precisou forçá-lo não. Ele se entregou. Pedro, os irmãos lembram? Eu sei que você lembra. Ei, Senhor. Pedro disse: Senhor, não faça isso contigo. Não tem coisa melhor para o Senhor. Você não vai se entregar assim não. A gente vai lutar. Aí Jesus disse: olha, Pedro, tu não está entendendo não o plano. Tu não está entendendo, Pedro. Vai para trás de mim, vai. Sai, não dá não para tu não. Aí lá naquele momento lá, naquele encontro das autoridades, Judas entregando Jesus. Até o final, Pedro disse: ele não vai se entregar, que eu não vou deixar não. Pedro puxou, irmãos, uma arma branca e cortou o quê? A orelha. Pá! Aqui você não toca não venha não, que aqui eu lhe rasgo. Mas foi Pedro, viu, irmão, que falou isso, viu? Foi eu não. E ele rasgou mesmo a orelha. Aí Jesus pegou a orelha, colocou no lugar. Eu sou Jesus, sou aqui. Deixem eles, pode me levar. Ele se entregou a si mesmo. Irmãos, pensa comigo agora, pensa comigo. Jesus se entregou por nós, por amor, sem reservas. Ele não deixou reservas. Ele não disse: não, essa partezinha aqui eu não vou entregar não. Se entregou a si mesmo, sem reservas, por amor.
Aí eu preciso pensar, se eu estou me entregando a Jesus sem reservas, eu preciso pensar se a minha vida é realmente uma entrega completa ou parcial. Eu preciso pensar se eu estou entregando somente parte da minha vida ou toda. Eu preciso analisar se são todos os meus planos que eu digo: Pai, estão aqui diante de Ti, todos os meus planos, faz de mim como queres. Já estou crucificado, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu preciso pensar, irmãos, se eu estou guardando alguma coisa para mim mesmo. Eu preciso pensar se eu estou reservando a minha história para mim mesmo, ou eu estou dizendo: Deus, a minha história está aqui diante de Ti, a minha vida por completo está diante do Senhor, usa-me para o louvor do Teu santo nome. Eu não quero me entregar, ó Deus, parcialmente, mas eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu preciso analisar, irmãos. Paulo, ele vai nos lembrar, no final do versículo, nos lembrar da motivação de vivermos sem reservas para Deus. Ele vai nos lembrar, e ele vai dizer: o amor sacrificial de Jesus na cruz é motivo de sobra para nós vivermos para Deus sem reservas. Esse amor sacrificial é motivo suficiente para nos entregarmos por inteiro. Esse amor incondicional é a base da fé cristã que você tem. Ele nos impulsiona a viver, não por obrigação. Esse amor sacrificial, ele nos impulsiona a não viver por obrigação, mas por gratidão. Gratidão. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu não merecia, mas o Senhor se entregou por mim. Eu te agradeço, eu quero viver para Ti, eu não quero viver mais para mim, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para Ti por completo. Ele nos impulsiona. Paulo deixa claro que o amor de Cristo por nós foi tão grande, mas tão grande, que Ele foi capaz de se entregar numa cruz. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh, irmãos, a atitude de Jesus, a atitude de Cristo deve ser para nós fonte de inspiração. Essa atitude que Paulo apresenta nesse texto deve ser para nós fonte de inspiração para vivermos sem reservas para Deus. Devemos viver para Deus sem parcialidade. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim e me amou. E eu concluo esta mensagem dizendo para a igreja: viver para Cristo, irmãos, viver para Cristo não é apenas frequentar uma igreja. Viver para Cristo não é apenas conhecer a Bíblia. Irmãos, viver para Cristo não é apenas ser chamado de cristão. Vai muito, mas muito além de tudo isso.
Igreja, viver para Cristo é estar crucificado com Cristo. Ou seja, é entregar a Ele, a Cristo, as suas vontades, é entregar a Cristo os teus desejos, é abrir mão do seu eu, é dizer não ao controle da própria vida, é dizer não a conduzir a própria vida e deixar que Cristo a governe, é renunciar à própria vida pela fé em Cristo Jesus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, nós temos oportunidades, Deus nos dá oportunidades para vivermos para Ele, para amá-los, para amá-lo, para se entregar, para renunciar a si mesmo. Deus nos dá oportunidades para abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Ele nos dá oportunidade para se arrepender dos nossos pecados e viver por Ele, para Ele. Ele nos amou, se entregou a si mesmo por nós. Eu faço uma pergunta: se no nosso meio existe alguém que deseja tomar essa decisão de seguir a Cristo, se converter dos seus maus caminhos, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, que ainda não tomou essa decisão, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Faço também, dou este direcionamento também. Se existe alguém no nosso meio que está desviado, afastado do Evangelho e que deseja tomar essa decisão de voltar para este caminho com intensidade, renunciando à sua vontade, crucificando o seu eu, abrindo mão da sua própria vida por Jesus Cristo, também faço este convite para vir aqui, para nós orarmos. Se tiver alguém, venha. Que Deus abençoe a todos, que eu, que você, possamos viver para Cristo, amar a Cristo, se entregar completamente, sem parcialidade. Nós temos motivo de sobra para amar a Jesus, acima de todas as coisas e acima da nossa própria vida. Motivo de sobra, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao